Quebrar os ciclos repetitivos que existem na nossa vida é uma das coisas mais desconfortáveis que existem. Depois de tanto errar e cair nas mesmas sensações ruins, a gente decide fazer tudo diferente e percebe que tem outra forma de viver, uma forma que pode te curar e que pode te fazer transcender em outros níveis de mentalidade, estilo de vida, nas amizades, na vida amorosa e basicamente em tudo. Bom, esse momento da minha vida tá sendo muito especial porque eu mudei muito, como vocês viram no episódio anterior. Eu fiz essa mudança no meu cabelo e isso é uma consequência da mudança, sabe? E eu aprendi que mudar é bom. Eu tô muito leve, tô muito feliz, tô muito confiante. Eu acho que, sei lá, de alguma forma essas mudanças me fizeram ser mais confiante, mas não me preocupar tanto com o futuro e fazer o meu melhor no presente, sabe? E não sei, eu tô me sentindo muito criativa, muito expandida, sabe? Consciência tá a 1000. Eu tô muito feliz. Oi, gente, nossa, como eu estou diferente, ainda estou me acostumando com esse cabelo. Hoje tá um dia bem nublado, entendeu? E não pude treinar e tal, e eu falei, não quero ficar dentro de casa hoje. E como vocês sabem, eu estou uma garota muito aventureira e estou indo para um parque que tem aqui na minha cidade. E como vocês sabem, eu sempre levo minha casa quando eu vou sair em algum lugar, né? Então eu trouxe tudo pra mim sobreviver. Meu livro, meu journal, trouxe água, comida, entendeu? E é isso, vou levar vocês junto comigo nessa, porque eu sei que tem muitas pessoas também que ficam em casa o dia inteiro, sabe? São aquelas pessoas que ficam em casa, até gostam disso, mas todo mundo uma hora fica de saco cheio disso. Então eu sou a pessoa que vai falar pra você, talvez você deva sair um pouco de casa e fazer outras coisas, mesmo que seja sozinha, tá tudo bem. Sério, qualquer lugar perto da natureza é o meu lugar, entendeu? É o meu elemento, não é à toa que eu sou do signo de terra. E, eu fico muito feliz perto da grama, sabe? Tipo, terra, tudo pra mim. Bom, antes de eu começar a ler meu livro que eu já indiquei pra vocês, que é maravilhoso, chamado As 16 Leis do Sucesso. Acho que uma das lições que eu aprendi, eu tenho certeza que um dos ciclos repetitivos que eu quebrei na minha vida era o de ficar fazendo nada dentro da minha casa, sabe? Tipo, claro que eu acho que eu não saio tanto quanto eu deveria, quanto eu gostaria, mas eu já quebrei muito esse ciclo porque eu lembro de mim pensando e falando assim, nossa, eu não aguento mais ficar em casa, né? Quem nunca? Quero sair, quero fazer isso, quero viajar, mas você não conhece nem sua própria cidade, você não explora nem, sei lá, o seu bairro, você não pega uma luz solar, você não anda, você não caminha. E isso é muito poderoso. Eu sei que parece muito bobo e tipo insignificante, mas realmente mudou as minhas perspectivas, cara. Hoje em dia, se eu passar, sei lá, 2 horas, por exemplo, num parque, lendo um livro que vai me agregar na vida, vendo um movimento, pessoas, sabe? Isso é estar vivo, é viver, sabe? Isso é viver. Nós somos seres humanos, nós precisamos de interação, ver pessoas, natureza. A gente não tá aqui só pra existir, a gente tem que ser. E ser é diferente de existir, tá? Agora se prepara que eu vou filosofar. Na verdade é bem simples, a gente só tem que usar todo o nosso potencial e ficar dentro de casa o dia inteiro, todos os dias, não é usar nosso maior potencial. A gente é muito mais do que isso. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas muitas pessoas vão assistir esse vídeo, então eu vou ler pra vocês. Talvez, sei lá, mude sua vida. Toda vez que alguém diz, essa pessoa me tira do sério, na verdade, isso significa que seu estado emocional está nas mãos dessa outra pessoa. Que ele não possui controle sobre suas próprias emoções e que a outra pessoa, por meio de suas atitudes, o controla. Quando alguém diz que não possui tempo para fazer o que mais gosta, na verdade está afirmando que não tem controle sobre o próprio tempo e que são as circunstâncias que decidem o que ele fará ou não. É preciso esclarecer, pelo menos para si, se você é escravo de escolhas erradas ou se está conscientemente nessa situação apenas por um tempo, pois sabe que precisa mudar. Sendo assim, comece a mudar agora. Quando alguém subjuga o próprio talento para exercer uma atividade que não proporciona realização, mas que oferece certa segurança, está abrindo mão da sua liberdade e, por consequência, sua felicidade. Quando alguém diz que não sabe qual é o seu talento e não se empenha para encontrá-lo, está se deixando controlar pela preguiça e pela ignorância. O quanto isso foi pesado, mas
muito necessário. Às vezes a gente precisa tomar um tapa na cara pra aprender essas coisas, né? Hoje eu consigo enxergar isso de uma forma tão boa que eu queria que vocês conseguissem sentir. Talvez alguns de vocês já sentem isso, né? Mas eu quero compartilhar porque é muito louco como a vida muda, sabe? Quando você permite. E não tem que ser difícil. Tipo, não tem que ser difícil, cara. Tudo é difícil pra gente, sabe? Parece que a gente gosta disso. Parece que a gente gosta de falar que é difícil, sabe? De sofrer, sei lá. Quer dizer, eu não estou inclusa nisso. Eu não gosto de sofrer, não. É só você começar aos poucos e nunca para, sabe? E é sobre isso, galera. Esse cabelo vermelho mudou tudo. Na verdade, foi isso. Não é nada disso que eu tô lendo pra vocês, tá? Foi o meu cabelo. Bom dia, gente. Segunda-feira. Tá muito frio. O inverno realmente tá chegando. E agora são 6 e pouco da manhã, então tá congelando. Brincadeira, nem tá tão frio assim, mas já tá frio. Acabei minha meditaçãozinha e agora eu vou escrever. Todos os dias eu escrevo 3 coisas pelas quais eu sou muito grata e escrevo uma afirmação e também coisas que eu quero criar, manifestar. É tipo, obrigado por isso acontecer, porque eu sei que está vindo e eu já sou grata, eu já sou feliz pela vida que eu tenho. E é isso, o dia tá bem lindo, apesar de frio. Tá 14 graus, cara. Eu gosto de acordar cedo, mas eu acordei bem cedinho mesmo, porque vai ter a minha aula de CFC daqui a pouco. Não posso deixar de meditar nunca na minha vida. Hoje vai ser um dia muito incrível e muito bom. Já está sendo, na verdade. Vejo vocês daqui 3h30. Bom dia! Bom, gente, já acabou a minha aula. Eu vou tomar um banho porque meu cabelo, como vocês podem ver, tá tão oleoso que ele fica em qualquer posição que eu deixo ele. E é sobre isso. E nunca. Ela me ama muito. Oxi! Não ajudou em nada, só isso que eu digo. Olha, gente, parece um dedão. Então, gente, sim, eu tô num balanço que provavelmente uma criança de 5 anos deveria vir aqui, mas como eu sou uma pessoa bem pequena, a minha irmã tá me olhando aqui, muito engraçado, gente. Faz muito tempo que a gente não vem pra esse lugar. Quem mora onde eu moro vai saber que lugar é esse, deve estar pensando, menina, você é ridícula. Porque literalmente é tipo um parquinho de criança, sabe? Eu vim aqui quando eu era bem pequena. O que é bem legal de pensar, né? Porque poder voltar aqui com
uma cabeça bem diferente de quando eu era criança. É bem louco. Uma das coisas que eu quebrei muito, um ciclo vicioso que eu tinha, era de achar que eu não era boa o suficiente. Eu dava o máximo que eu podia em tudo que eu fazia, em qualquer coisa que vocês podem imaginar, tipo, desde coisa de escola. Eu sempre dava o meu máximo, sabe? Quando eu queria mesmo que desse certo, eu dava o meu máximo todas as vezes. Em questão de vídeo, eu pensava numa ideia, eu editava do melhor jeito que eu conseguia, né? Eu talvez não entendesse tudo sobre aquilo, mas tudo que eu entendi, tudo que eu tinha na minha cabeça, eu dava o meu máximo pra poder passar aquilo. Mas se eu visse que alguém tinha tirado uma nota maior que a minha, ou se alguém tivesse feito um desenho melhor do que o meu, ou um vídeo melhor do que o meu, eu já me sentia não merecedora daquilo. Eu sentia que eu não era boa o suficiente, que eu tinha que ser fisicamente igual pessoas que eu admirava, porque senão eu não era boa o suficiente. Eu sempre me comparava demais, e hoje eu sei que eu dou o meu melhor. Só de saber que eu dou o meu melhor, eu sei que eu sou boa o suficiente. Eu sou mais do que o suficiente, eu sou completa, sabe? Porque em cada momento da nossa vida, se a gente dá o nosso melhor, a gente tá sendo completa, a gente é boa. Não é só o suficiente, é boa e ponto. E uma coisa que eu aprendi também é que todos nós podemos sim ter uma vida muito incrível, uma vida maravilhosa, onde a gente realiza nossos sonhos. Vem aqui, só pra você aparecer no meu vídeo. Quem que é, no caso? Ah, tá. Oi, galerinha. O universo é enorme, é gigante, tem oportunidades pra todas as pessoas. Se você parar pra pensar o quanto de dinheiro tem no mundo, é uma quantidade ridícula, tem muito dinheiro. Por que você acha que você não merece? Por que você acha que você não vai conseguir, sabe? Tem tantas pessoas aí que não são nem, tipo, a maioria do mundo. Na verdade, é a minoria que tem tanto dinheiro. E por que você, com toda essa capacidade, com toda a criatividade que você tem, você acha que você não vai conseguir ter tanto dinheiro, tanto sucesso, tanta inteligência, sabe? Gente, principalmente quem é da nossa época, assim, né, século XXI, era da informação. Se você acha que você não é inteligente, que você nunca vai ser inteligente, você tá enganado, porque a gente tá na época da informação. Você pode literalmente pesquisar qualquer coisa que você quiser, e se você realmente se dedicar, você vai conseguir. Eu aprendi que há o suficiente, muito mais do que o suficiente para todas as pessoas. Só que a gente tem que primeiro entender que a gente tem tudo que a gente precisa dentro da gente. A gente tem que entender que a gente precisa necessariamente acreditar que a gente consegue antes de conseguir, porque senão a gente não vai sair do lugar nunca. O que adianta? Você não vai nem ter essa coragem de se dedicar em alguma coisa, você não vai nem acreditar. Por que você vai fazer? Eu aprendi a tirar esse medo de não ser boa o suficiente, essa crença que eu tinha sobre mim, porque a comparação mata a criatividade e não deixa você seguir em frente. Sabe que você é bom o suficiente sim, e tem muito potencial, e tem tudo que você precisa para começar o que quer que você queira começar na sua vida. Entender uns aos outros é um passo muito maravilhoso, que ajuda muito na evolução dessa consciência universal, né? Da evolução humana. E falar isso aqui nesse lugar onde eu vim muito quando era criança, uma criança bem insegura, é muito louco, é muito bom ver que a gente pode mudar sim, e que tudo pode mudar, mas a gente tem que mudar primeiro, né? Eu acho que o que eu posso dizer pra vocês, depois de mergulhar profundamente em mim, ver a vida de uma forma diferente. Tudo bem que eu sei que eu vou mudar muito ainda, mas eu já consigo ver essa diferença em mim. E eu sei que muitas pessoas ainda estão nesse processo de
começar a se conhecer. E pessoas da minha idade, normalmente a gente não vê pessoas da minha idade falando as coisas que eu falo. Eu nunca conheci, pelo menos, né? Ainda, porque eu vou conhecer, inclusive, essa é uma outra coisa que a vida me trouxe depois que eu mudei, a amizade. Mas eu queria muito, como talvez a única pessoa que você conhece que fala sobre essas coisas, dizer pra vocês o que eu faço quando vem esses pensamentos repetitivos, esses ciclos repetitivos, quando eu percebo que eu tô entrando de novo em algum padrão, algum hábito ruim, que eu sei que não vai me fazer bem, que eu vou me sentir frustrada e culpada depois. Uma das coisas que eu faço é substituir o pensamento na mesma hora que eu tive. Tipo, se eu tiver um pensamento ruim, por exemplo, eu não sou capaz. E eu percebo isso, porque às vezes a gente é inconsciente, às vezes a gente só tá sentindo, mas a gente não percebe que a gente tá se auto-sabotando. Mas quando você percebe, você fala, nossa, mas tô sentindo uma coisa ruim. Nesse mesmo momento, eu paro, respiro bem fundo e penso, não, eu sou capaz, eu consigo, tá tudo bem, vamos recomeçar, eu tô aqui e eu tenho o poder de mudar. Então, assim, toda vez que eu tenho um pensamento negativo, eu substituo por um pensamento positivo. E isso é muito poderoso, porque realmente faz você lembrar que você é capaz, sabe? Façam isso quando você tiver um pensamento ruim, um pensamento negativo, um pensamento de autossabotagem, vocês substituam ele por um pensamento bom. E mesmo que no momento você continue se sentindo um pouco mal, respira fundo e fica repetindo isso pra você, porque o que você mais repete pra si mesmo é o que se torna sua realidade, é o que você começa a sentir mais. Então, se a gente acostumou a fazer isso com pensamentos negativos, vamos acostumar a fazer com pensamentos positivos também. A outra coisa que eu faço muito, e eu sei que às vezes vai ser difícil pra vocês, né, porque nem todo mundo tem uma pessoa que confia 100%, mas é me vulnerabilizar, sabe? Quando eu tenho pensamentos negativos e eu não consigo sair deles só falando pra mim mesma que eu consigo, né, e reformulando ele com pensamentos positivos, eu converso, eu me vulnerabilizo, eu falo com meu namorado, falo assim, olha, eu tô sentindo isso, eu não tô muito bem, porque às vezes o que você precisa é que alguém te lembre que você é capaz, alguém te lembre que tá tudo bem, porque a sua mente às vezes pode ficar bem louca e a gente pode se perder nos pensamentos ruins e é difícil sair dessa sozinho, né, ainda mais quando a gente tá começando a nos conhecer. Se vulnerabiliza, sabe, fala com as pessoas, externaliza, e se você não tem ninguém pra fazer isso, você fala em voz alta como se tivesse alguém ali, tipo, eu sei que parece uma loucura, parece que você tá louco, mas começa a falar, tipo, nossa, eu tô mal. Mas por que eu tô mal? Ah, é porque aconteceu isso e aquele momento eu me senti assim e desde então meu dia todo foi ruim. E aí isso me levou a ter outros pensamentos ruins. E só que eu não quero me sentir assim, sabe? Começa a entender o que tá passando na sua cabeça, sabe? Mesmo que não tiver ninguém ali, você fala em voz alta, porque às vezes a gente precisa ouvir o que a gente tá pensando pra entender a loucura que a gente tá pensando. Outra coisa que eu faço, ajustar esses ciclos repetitivos ruins. Por exemplo, se eu percebo que eu tô tendo hábitos ruins, eu não tô conseguindo acordar ao horário que eu gostaria, eu tô comendo muito mal, eu não estou socializando direito, eu me forço a ir pra essas situações, eu me forço a comer uma coisa saudável, eu me forço a conversar com alguém, eu me forço a sair um pouco do celular e caminhar, eu me forço a ir pra academia. Às vezes realmente você tem que se forçar. Tem um pouco de resistência, né, no primeiro passo ali, mas depois quando você acaba de realizar aquela ação que você estava negligenciando, você percebe que, cara, foi a melhor escolha, porque se você não se forçar, se você não tomar a atitude, ninguém pode fazer isso por você. E isso é muito incrível, porque você percebe que você é realmente o dono e o criador da sua realidade. Eu acho que é isso, eu integro isso no meu dia a dia e eu consigo mudar imediatamente aquela sensação ruim. Eu escolhi fazer isso junto com vocês, compartilhar a minha jornada e tudo que eu estou aprendendo com vocês, porque eu sei o quanto que pode mudar a vida de alguém tudo isso. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.